Atenção, atenção! Sereto News chegando para você com muita informação do Corinthians. O Timão de olho em Bidu. Matheus Bidu, lateral esquerdo do Cruzeiro. Vem ou não vem o Matheus Bidu? Reforços da seleção. Giovani, Robert e Renan estão de volta. E o Rafael Ramos foi absolvido por unanimidade, é isso aí. Rafael Ramos absolvido no STJD. Eu conto tudo isso e muito mais para você agora, Sereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto, ao Sereto News. Faça sua inscrição. É muito simples fazer a sua inscrição, é apenas você aperta aí o botão inscreva-se, no botão vermelho, a opção todas as notificações, apertando o sininho e deixe o seu like. Like. Vamos lá, rapaziada. Like. Deixe o seu like para ajudar o canal, para fortalecer o canal. Rafael Ramos foi absolvido. O Bidu vem pro Corinthians ou não vem pro Corinthians? Detalhes, todos os detalhes aqui no canal do Sereto, mas antes, um recado especial da BNR.bet. A BNR.bet é a melhor casa de apostas do Brasil. Faça o seu cadastro agora pelo QR Code que está no canal, pelo link que está no canal, aí pelo QR Code. Você entra no QR Code e você ganha 300% em bônus. Vou deixar o QR Code até o final do vídeo. Você ganha 300% em bônus. A BNR.bet tem o saque mais rápido do Brasil. E além do que é o seguinte, tem também o jogo Spaceman, que é o jogo do momento, é muito legal. Vale a pena conferir na BNR.bet. É o seguinte, o Corinthians continua de olho, tô de olho no senhor, continua de olho no Bidu, lembra daquele personagem? Tô de olho no senhor, personagem da Praça é Nossa, e o Bidu, o lateral esquerdo, que tem nome do cachorrinho lá do Cebolinha. O Bidu é o seguinte, ou o cachorrinho do Floquinho, eu nunca sei, ou o cachorrinho do Franjinha, eu nunca sei, da história da Mônica, do Maurício de Souza. O Bidu que tá mostrando a língua é o lateral esquerdo revelado no Guarani de Campinas. E eu já trouxe essa informação aqui, vou trazer maiores detalhes. Por quê? Porque o Bidu, ele está emprestado ao Cruzeiro de Belo Horizonte, o Ronaldo é dono do Cruzeiro, e está com passe fixado, caso o Ronaldo queira contratá-lo. 10 milhões de reais. O Bidu foi um dos destaques do Cruzeiro na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo indica que o Cruzeiro vai contratá-lo, né? Tudo indica. Só que isso não impede dele jogar no Corinthians mesmo assim. Primeiro, existe um relacionamento excelente entre o Corinthians, o André Sanches, o Duílio Monteiro Alves, com o Ronaldo. Isso significa dizer que o Corinthians pode fazer uma triangulação. Ronaldo, Duílio, Guarani, ou pode entrar o Bidu aí como um quarto elemento nessa tabelinha entre os personagens envolvidos nessa negociação para que o Bidu jogue no Corinthians. O Ronaldo pode contratar, pode emprestar para o Corinthians, ou então o Corinthians pode contratar, pode emprestar para o Cruzeiro, sei lá, pode acontecer tudo. A verdade é que o Corinthians está esperando e o Corinthians está de olho, o Corinthians está observando o Bidu, lateral esquerdo. Por quê? Matheus Bidu. Por quê? O Corinthians quer um jogador para a posição, o Corinthians quer negociar o Piton, o Corinthians pode renovar o contrato com o Fábio Santos, deve renovar provavelmente o contrato com o Fábio Santos, o que eu acho um absurdo, não deveria renovar o contrato com o Fábio Santos. Respeito demais o Fábio Santos, a história do Fábio Santos no clube, mas acho que já passou da época. O Corinthians tem que renovar a posição de lateral esquerdo e por isso mesmo está pensando na contratação do Matheus Bidu, mesmo com a renovação de contrato do Fábio Santos. Bom,
Da lateral esquerda para a lateral direita, depois de 3 horas de julgamento, inclusive com a presença do Rafael Ramos. O lateral direito português foi absolvido no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pela acusação de injúria racial. Lembra dessa confusão toda envolvendo o Rafael Ramos e o Edenilson? O Edenilson acusou o Rafael Ramos no jogo contra o Internacional no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de ter xingado ele de macaco, né? Que seria uma injúria racial. E o Rafael Ramos, inclusive, foi detido no jogo por flagrante, né, no jogo lá em Porto Alegre mesmo. O Corinthians teve que pagar a fiança, houve um indiciamento, e mesmo com provas inconclusivas, não existe conclusão nas provas, na verdade não existe provas, não tem prova, evidência, não existe uma evidência de que houve a injúria racial, né, não apareceu nenhuma imagem. A polícia lá do Rio Grande do Sul, ela continua investigando o caso, né? Então uma coisa, é bom que se diga, uma coisa é a justiça comum, né? E esse caso está correndo lá na justiça comum, lá em Porto Alegre. Outra coisa é a justiça desportiva. Na justiça desportiva, o Rafael Ramos foi absolvido. Poderia ter pego uma multa, poderia ter pegado uma suspensão, né? Poderia ter sido suspenso durante um tempo, até 10 jogos, mas por unanimidade o Rafael Ramos foi liberado. O Corinthians diz que sempre apoiou o Rafael Ramos, esteve ao lado do Rafael Ramos desde o início, mas que respeita também o direito do Edenilson de fazer a acusação. Fato é que agora parece que, pelo menos do lado do Corinthians, existe mais tranquilidade a respeito disso. Corinthians que terá decisão tripla durante a semana, durante os próximos dias. Tem o jogo da próxima quinta-feira contra o Fluminense, contagem regressiva para esse jogo, para esta partida contra o Fluminense na Neoquímica Arena. O Corinthians terá força máxima e hoje o técnico Vitor Pereira teve os retornos e os reforços de 2 jogadores que fazem parte do elenco e que são garotos, mas são jogadores importantes do Corinthians, que estavam na seleção brasileira sub-20, a seleção brasileira que estava disputando um torneio no Uruguai. O Robert Renan, o zagueiro, e também o Giovani, atacante, são os 2 jogadores que treinaram hoje no time do Corinthians e que já fazem parte do elenco. Eu trouxe no último vídeo que o Raul Gustavo também já está recuperado de uma contusão, né? E já está à disposição do técnico Vitor Pereira, assim como o Rafael Ramos também está treinando normalmente e já está recuperado de contusão. Em relação ao time que jogou contra o São Paulo, o Fagner volta para a lateral direita, o Fábio Santos volta para a lateral esquerda e o Renato Augusto entra no meio de campo. O Renato Augusto e o Fagner jogaram só no segundo tempo contra o São Paulo. E o Renato Augusto, quando ele entra, ele faz muito a diferença porque ele é um jogador absolutamente de outro planeta. Eu falei da decisão tripla porque o primeiro jogo é da Copa do Brasil, semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Fluminense. O Corinthians precisa de apenas uma vitória simples para conseguir a classificação para a final da Copa do Brasil. Depois tem a decisão do Campeonato Brasileiro Feminino, o primeiro jogo em Porto Alegre. As meninas do Corinthians jogam em Porto Alegre o primeiro jogo contra o Internacional. E no dia 24 de setembro, as Brabas do Timão jogam contra o Internacional na Neoquímica Arena. É isso mesmo, Neoquímica Arena no dia 24 de setembro, é um sábado. Será um sábado, não sei exatamente o horário, mas o Corinthians, imagino que vai ser um sábado às 11 da manhã, se eu não me engano, e o Corinthians está fazendo uma promoção, está fazendo uma nas redes sociais, uma promoção, inclusive nas redes sociais, essa promoção começou com a torcida, que é a promoção sobre invadir a invasão das meninas, a invasão por elas. O Corinthians quer bater o recorde de pessoas, o recorde de público do futebol feminino, da história do futebol feminino, colocando pelo menos 40 mil pessoas na Neoquímica Arena.
O recorde é do próprio Corinthians, que colocou 30 mil pessoas na final do Campeonato Paulista de 2021. O Corinthians jogou contra o São Paulo e colocou 30 mil pessoas. E a terceira decisão do Corinthians vai ser no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Corinthians vai disputar a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras no dia 25 de setembro. Um jogo depois, exatamente uma partida, um dia depois que o Corinthians do futebol feminino. Esse jogo também vai ser de manhã. O Corinthians que é comandado pelo técnico Danilo, né? Então, Corinthians e Palmeiras, o jogo também vai ser na Neoquímica Arena. No sábado, no dia 24 de setembro, jogam as meninas. No domingo, dia 25 de setembro, vão jogar os meninos. Tudo bem, agora é o seguinte, agora eu quero os comentários. Tomaso acordou, Tomaso estava dormindo, agora eu quero os comentários. Pois não, Tomaso? Os comentários, faça o seu comentário aqui no canal do Cereto. Pois não, Edson Freitas, muito obrigado pelo carinho da audiência. Já que o VP até agora não manifestou desejo de ficar no Corinthians, se vir a ser desclassificado da Copa do Brasil, o melhor é ele ir embora e já contratar um novo técnico de futebol. E ele, sim, ter tempo de montar um novo elenco e fazer uma boa temporada. Todo mundo ainda falando da questão do Vitor Pereira, da permanência ou não do Vitor Pereira no Corinthians. Muito bem. Outro comentário do Odmar da Silva. Cereto, sinto, mas eu não confio no Timão. E quando você fala em força máxima, dá até medo. Tem muito jogador ruim. Meu Deus, Raul Gustavo? Não, esse é o meu medo. Próximo comentário. Quem vem? O Brandão personal, ok, que o Vitor Pereira tem cometido alguns erros. Mas como é que ele vai substituir e melhorar o time com o Ramiro, o Xavier, o Vital, o Adson, enfim. Saiu o Jô, o William, o Mantuan e para a posição de ataque só veio o Yuri. Tem que analisar isso também. Pois é, tem que analisar essa questão também. Marcos, 2 vantagens para o Corinthians nesse jogo contra o Fluminense. É jogo dentro de casa, né? Dentro de casa o Corinthians é muito forte, com o apoio da nossa torcida, e para se classificar, basta uma vitória simples de 1-0. Uma vitória simples e o Corinthians estará classificado. O Natalício Teixeira, grande Natalício. O Vitor Pereira é muito previsível. Se fosse ele, eu colocava o lateral português fixo atrás e colocava o Fagner no lugar do Adson. O Natalício está sugerindo, olha que boa ideia, colocar o Fagner de ponta direita ali. Ia surpreender o Fluminense, ia ter velocidade na direita para dar passes para o Yuri Alberto e o Roger Guedes e ajudar na recomposição defensiva. Eu gosto do futebol do Mosquito, mas ele e o Adson são muito irregulares. O Renato, o Roger, o Yuri Alberto e o Fagner, ele montaria o time com essa formação, com esses 4. Renato, Roger, Yuri Alberto e o Fagner. Timão 2-0 no Flu. Obrigado, Natalício. Excelente. Eu também acho que o Vitor Pereira é muito previsível. O Vitor Pereira, às vezes, ele precisaria dar uma mexida no esquema, dar uma mudada, tal. É que também é o seguinte, né, o Natalício, quando ele mexe e faz alguma coisa diferente, ele é chamado de professor Pardal. Se ele não mexe, é porque ele é muito previsível. A gente também não sabe o que a gente quer da vida. Esse que é o negócio, né? Então vamos... Mas o fato é que ele vai ter força máxima. Só o Maicon tá machucado, né? E o Paulinho, que continua machucado, ele só joga no ano que vem. E o Júnior Moraes, que não joga nunca, né? O Júnior Moraes está sempre machucado. Veio machucado, continua machucado, não joga nunca, um negócio inacreditável. Então ele vai ter força máxima, ele vai poder mexer o doce do jeito que ele quiser. Você viu que apagou ali a televisão? Significa dizer que acabou a brincadeira. Faça o seu comentário. Primeiro a sua inscrição no canal do Cereto. Não deixe de fazer a sua inscrição, é sempre muito importante, é muito simples, é só colocar o botão inscreva-se aí no botão vermelho. Se você estiver gostando, deixe o seu like, tá gostando do vídeo, gostou do canal, tá gostando, fortaleça o canal, fortaleça o vídeo, faça o seu comentário e agora você sabe. Me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter e agora você sabe... Acabou a brincadeira. Continue no canal.